O ego que destrói a humanidade. Entenda de uma vez por todas quais são as origens dos males da humanidade e saiba como mudar a si mesmo e também o mundo. Olá, irmãos. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto incrível, eu quero trazer para vocês o nosso grande projeto que vai mudar a nossa construção de espiritualidade e mudar também o mundo. A gente está falando da construção do nosso mosteiro espiritualista. Estamos com a primeira etapa desse grandioso projeto que, lógico, vai envolver muitas outras, mas tudo se começa pelo começo. Nessa primeira etapa vamos fazer a limpeza da nossa chácara para começar a produção, a linha de produção dos tijolos ecológicos, que será a fonte, a base de estrutura para a gente construir todos os edifícios que vão ter ali no nosso mosteiro. Então, se você quer saber mais sobre esse mosteiro espiritualista, quer também auxiliar toda essa grande transição que a humanidade está passando, você pode acompanhar aí no link, no primeiro comentário fixado e saber muito mais aí sobre o nosso mosteiro através do nosso projeto Catarse. Dá uma olhada aí, confere e qualquer dúvida você deixa aí nos comentários que eu vou responder. Olá, irmãos, eu sou o Frater Guzak, mago hermetista, adepto do sistema de Franz Bardon, há 16 anos no sistema. Hoje vamos falar sobre o ego, o grande vilão da espiritualidade, e em todas as linhas espiritualistas, ou praticamente todas, o ego é tido como um vilão, um destruidor da humanidade, e vocês vão entender exatamente o porquê disso. Bom, para começar, a gente tem que trazer a primeira questão do ego, o primeiro grande problema do ego que a gente enfrenta. O ego, ele é o causador das ilusões, ou seja, ele cria uma versão imaginária construtiva com base nas informações que ele tinha de um eu. E esse eu, ele está sempre separado do mundo, ele é um eu isolado. O ego cria essa ilusão porque ele quer te manter vivendo como organismo individual. Nós só temos a nossa vivência como massa, como espécie inteira, e temos a nossa vivência como indivíduo separado, mas que pertence toda essa estrutura de funcionamento. Mas o ego, ele quer proteger cada indivíduo para garantir que os processos mais básicos e primitivos, instintivos, possam acontecer. Então o ego, ele não se importa muito com o que está acontecendo à volta dele, ele se importa mais com a sua própria construção. Ora, uma vez que você se importa mais com a sua própria construção de mundo do que realmente observar o mundo, você está sujeito sim à ilusão e à autoilusão, porque você deixou de observar o fenômeno e passou a criar o seu próprio fenômeno. E é exatamente isso que o ego constrói na psique humana o tempo todo. Ele está recriando, ele está usando informações dele mesmo para criar a visão dele mesmo, de si mesmo ou do mundo externo. E muitas das vezes sem nenhum embasamento da verdade, sem nenhum embasamento de estudo factual do que realmente está acontecendo. Então o ego é, portanto, uma ilusão de um eu que não existe, um eu imaginário. Por isso, temos o primeiro e grande problema, porque uma vez que você desconhece a si mesmo e adota um eu que não é seu, que é só imaginário, você simplesmente não está em condições de evoluir na sua jornada. Você está entravado. E uma vez que você abandona esse eu desassociado da sua verdadeira identidade, você pode olhar para si mesmo e fazer uma introspecção verdadeira, e assim você vai evoluir na sua jornada espiritual. O segundo problema do ego é a obsessão
em ser especial, em ser grande. O ego ele está a todo momento querendo ser especial e para isso ele se usa de qualquer artifício, inclusive da mente. A gente vê essa questão das pessoas querendo ser grandes sobre as outras e para isso usam vários subterfúgios, usam a aparência, ou usam a condição de vida, ou usam seus cargos e suas influências para estar sempre parecendo que são melhores do que os outros. Seja um querendo falar que é mais bonito que o outro, um querendo falar que é mais rico do que o outro, um que é mais inteligente do que o outro. É o ego a todo tempo criando essa competição entre as pessoas e elas ficam o tempo todo se questionando, eu sou melhor do que aquele, eu fiz isso do que aquilo, e estão o tempo inteiro tecendo julgamentos na mente de tudo que vê, de tudo que acontece, exatamente pelo fator do ego gostar de estar acima dos outros. E o ego não se importa se para ele estar acima, ele coloca outros abaixo. E aí que se encontra outro grande problema do ego. Por isso essa obsessão em ser especial, ela é doentia, ela causa problemas. E esses problemas podem ser graves. Bom, vejam a humanidade como está e me digam vocês se tem algum problema aqui ou se está tudo bem. Claramente a gente sabe que este mundo ele ainda é dominado pelo ego, pelo ser que cria uma ilusão de eu, de si mesmo, geralmente superior, do seu ponto de vista, superior aos outros. Ele não admite as suas falhas e não admite o que é benéfico nas outras pessoas, a qualidade dos outros. Então o ego, ele traz esse problema com essa obsessão em ser especial e ser grande, porque ele negligencia suas próprias falhas e negligencia a competência dos outros, te impedindo de ter o seu crescimento. E o ego, como eu já falei, a terceira condição e que determina tudo é que o ego ele simplesmente não dá a mínima para o que é real. Um bom exemplo disso é se você pegar uma pessoa que é ignorante em termos de inteligência e conhecimento. E se você pegar um grupo, sei lá, de 50, 100 pessoas e falar para essas pessoas, você vai elogiar essa pessoa falando que ela é extremamente inteligente. E todo mundo vai fazer esse elogio. No fim do dia, essa pessoa que era desprovida de capacidades de conhecimento intelectual, ela vai estar lá com ar de arrogância falando para os amigos dela: rapaz, você não faz assim comigo não, porque eu sou mais inteligente. Você não viu o tanto de pessoa falando que eu sou inteligente? Ele não se importa em nada com o fato. A gente não determina a inteligência de alguém porque alguém falou que você é mais inteligente. Você determina através dos seus estudos, através da sua capacidade cognitiva, não só de elogios. Por isso o ego, ele é tão perigoso, porque ele não está nem aí para o que é factual, ele não está nem aí para o que é real ou deixa de ser real. Então ele pode muito bem abraçar uma ilusão e carregar essa ilusão perigosa a vida inteira. E aí que está o grande problema do ego, que gera tantos entraves, porque ele absorve todas essas ilusões e fica cultivando elas. E para cultivar elas, ele tem que ignorar mais realidades ainda, que afetariam essa bolha sensível que ele criou. E é exatamente aí, meus irmãos, que entra o discernimento e o desenvolvimento, para vocês afastarem do ego e permitir o crescimento da consciência. Então vai acabar essa crise de egocentrismo para desenvolver uma nova jornada, uma nova fase da humanidade, uma fase de crescimento e não de separação, mas sim de união. Então, meus irmãos, é exatamente por isso que o ego destrói a humanidade. E você sabe, a partir de agora, como mudar a si mesmo e mudar também